Como é que foi quando eles descobriram a sua sexualidade? Principalmente seu pai, sua mãe. questão Você quer falar sobre isso? Pode ficar à Não, vontade. pra mim é tranquilo. Minha vida é um livro aberto. Quem vive escondido não vive. Sobrevive, né? Sobrevive. Vive... Gostei, tá vendo? Na verdade... Hoje, você viu? Na verdade, é mais por conta de egoísmo, sabe? A galera se fecha por conta disso. Eu acho que não deve, porque senão a gente começa a viver uma coisa que não é pra gente, sabe? A gente começa a viver o sonho do outro. Então, verdade. Eu não tenho problema em falar. É difícil entrar em particularidades, né? Mas falar sobre a nossa vida, acho que não tem problema, não. Então, como é que foi quando seu pai, sua mãe... Que eu acho que uns têm uns pensamentos diferentes uns dos outros, né? Sim. A mãe pensa de uma forma, o pai já pensa de outra. Na verdade, eu fui criado numa família que era muito machista, sabe? Sim. E... Coisa da época, né? E eu também era de igreja, né? Então, assim, a família, eu nasci na igreja, então era tudo muito errado, sabe? Tudo. Isso que é bem complicado para quem nasce numa família assim. E você não tem apoio de lado nenhum. Para minha mãe, que era da igreja, que ela sempre foi mais centrada, eu tive até para mim foi, sei lá, magnífico, porque minha mãe, por mais que ela não compreenda, não é isso que ela acredita, ela respeita muito, sabe? Isso que foi bastante legal. Ela respeitou, ela ficou comigo, independente do que aconteça, sabe? Hoje, a gente não precisa... Você tem que respeitar. O interessante é respeitar sempre, né? Acho que o respeito, ele, independente de sexualidade, na vida, o respeito é tudo. Você entra em qualquer palácio, você entra em qualquer chola de vagabundo, entendeu? Você entra em qualquer lugar com respeito. Com respeito, exatamente. Isso aí. Para minha mãe foi isso. Tanto é que hoje a gente tem uma ligação muito forte por conta disso, sabe? Que a gente um ajuda o outro e não fica se falando, sabe? Mas a gente sente isso. Sim. E pro meu pai foi um pouquinho diferente, né? Pro meu pai foi um pouquinho diferente. Quando ele descobriu, tipo assim, eu até costumo brincar, quando eu nasci ele queria uma menina, não veio, né? É passado. Não foi assim, meu parceiro. Sim. Não é quase, mas... Sim. E aí, quando ele descobriu... Na verdade, eu já levava uma pessoa em casa, assim, só pra, sei lá, comer e ir embora e tal. E aí ele perguntou pra minha mãe, que ele ficou desconfiado, né? Aí minha mãe falou que era namorado dele. E aí então sua mãe ficou sabendo primeiro do que ele? Ficou. Você contou pra sua mãe? Ficou sabendo. Na verdade, eu esperei ficar com 18 anos, porque eu não queria nunca levar problema pra casa. Então, até por conta da igreja, eu só ficava com mulher, sabe? Eu ficava me enganando, na verdade, mas é bom que conheci o mundo. Eu não sou Nutella, entendeu? Eu sou raiz. Eu tive as experiências para falar assim, sabe? Não é isso. A gente outro dia entrou num detalhe referente a isso, aí meu primo falou que a pessoa nasce. Isso é um termo... termo... discutível, né? Porque pode ter várias formas, eu acredito, não sei como que é, não sei o que. Sim, eu acredito que seja mais ou menos isso, eu que já passei. Eu acredito que ninguém nasce nada. Ninguém nasce nada. A gente nasce com sexo. A gente nasce com sexo. A gente nasce o masculino e o feminino, entendeu? Uhum. Então, é o órgão genital que diz o sexo que a gente tem. A partir do momento que a gente começa a se descobrir, eu acredito que seja com uns 10, 11, 12 anos que a gente começa a observar e falar, pô, aquilo me interessa, sabe? E foi onde eu comecei a descobrir ali o que eu realmente gostava, sabe? Entendi. Eu acredito nisso. E aí, descobriu sua sexualidade com a cidade? 12, 13, 14 anos? Eu acho que foi com 11, 12 anos. E eu não queria acreditar, né? Porque tem sempre a igreja falando de um lado uma coisa, sabe? Que é errado e tal. A família sempre. Tem até uma história legal que foi logo quando começou a sair os celulares com touchscreen, sabe? Meu pai me deu um celular e ele sempre gostou, porque eu sempre fui filho único dele, né? Eu não sei agora. Ele tá com outra família aí, mas assim, ele me deu um celular e aí... Eu tava vendo umas coisas que eu achava que eu começava a gostar, sabe? Sim. E aí eu dormi. Meu pai sempre teve o costume de ir no quarto, dar uma olhada pra ver como que eu tava, pegou o celular e viu lá, porra. Aí... O Dinei, o Vampeta. Aí no outro dia ele veio conversar comigo, sabe? Eu vi aí o que tava no seu celular, não gostei, isso daí é errado e não vou contar pra sua mãe que isso é uma vergonha, mas muda isso daí. Desse jeito, sabe? Aí depois a gente nunca mais conversou sobre isso, só continuou a vida, sabe? E aí, voltando lá, que eu tava explicando, quando ele descobriu, minha mãe disse que ele começou a chorar lá, e aí, depois disso, isso foi com 18 anos, né?
Depois disso, a gente nunca mais teve um relacionamento, assim, de pai e filho, sabe? Não dava feliz aniversário, tipo, passava mais de um ano sem falar nada, não mandava Magoou o ego mensagem. dele. É, que na verdade ele... Verdade, né? É que O a gente tem que machismo, procurar, né? exatamente, O machismo, a gente né? tem que O procurar machismo evoluir, dele. nem que seja Nós, pouco, todo isso é dia. uma coisa, assim, eu não posso falar isso, né? Não tenho lugar de fala, mas uma opinião, isso acaba sendo natural. Sim, é que na verdade a gente tem que procurar evoluir assim como todo você- dia, assim- sabe? assim como 1% você- por dia. Assim como você... Eu não tô aqui pra confrontar a sua ideia, nunca. Sim, Mas assim como você exigiu respeito dele, acho que a gente tem que ter o respeito da pessoa também, do sofrimento dele. Porque você era filho, sim. não é isso? Eu não sei Sim. se você compreende dessa forma. Não, compreendo. É, assim, no caso do meu pai, eu sei que a gente, Ele é obrigado a aceitar você como, como filho, não tem pessoa, lógica. sim, ele não vai deixar de ser meu pai também. Nunca. Como pessoa, a gente tem que procurar evoluir, pelo menos 1% por dia para cada dia ser melhor, se você quiser ser uma pessoa melhor. Certo. Eu acredito que meu pai não tem que fugir disso também, ele tem que procurar evoluir. Sim. Só que ele também, eu entendo que ele teve uma criação, ele foi criado de uma forma, entendeu? E essas são as nossas raízes, é o que a gente não Cultura. teve outra base. É a cultura. A pessoa que não teve outra base não tem como ser outra pessoa, sabe? A gente tem que ter um pé para fora para tentar ser uma pessoa melhor, buscar novos ângulos de visão para a gente ter uma vida melhor, sabe? Com a sua pessoa de ontem, isso é mágico. Então, Ah, eu acredito, também né? entendo o Eu lado acredito que dele. daqui uns 10, 15 anos vai ser mais comum um pai, sabe? Aceitar, sabe? Porque tá mudando, né? Eu Tá, acho que é meio complexo, acredito. mas respeitar... Eles É vão o que respeitar minha mãe bastante. fez, respeitou, Respeitou, entendeu? ela respeitou, Porque independente aceitar é da difícil, crença irmão, dela. aceitar. Eu posso falar assim, eu não posso falar porque eu não tenho lugar de fala nisso. Entendeu? Mas, Sim. assim, o cara aceitar é difícil, ele vai respeitar. Aceitar ninguém vai aceitar, eu acho, né? Posso estar sendo Ah, não, aceita. estranho de falar. As pessoas Mas com a a mente gente aberta. aceita. Aceita sim. Hoje em Aceita dia e consegue tá muito- pegar amor ainda, É, Ah, sim. não, deixar de amar, não dá pra deixar, irmão. Consegue, porque Sim, hoje em dia não tem mais essa. Tem que mudar. Desculpa se eu falei besteira. As Não, coisas mudou muito. É igual eu tô dizendo aqui. Hoje já é comum, mas vai ficar muito mais comum. Daqui pra frente, Sim, claro. Isso já tá aí. Eu acho que sempre teve Tá bastante, que nítido. agora tá Eu nunca acontecendo. tive um colega, uma pessoa próxima, sabe, assim, sim. um homossexual. Nunca tive, assim, só que se tiver tudo dentro do armário lá, né? Aí, rapaziada, vamos sair do armário aí, hein? Esse é outro caso, né? Outra pergunta que a galera faz. Se falar que tá dentro do armário é o certo ou é o errado, né? Uma pergunta que você me fez eu perguntei esses pra ele, eu dias. falei assim, mano, é certo falar que o cara saiu do armário? Sim. Não sei, porque tem gente que fica, né, se enganando a vida toda e... Sim. Na verdade, isso é uma, e fica uma ali- palavra pejorativa, não? Eu não sei se a gente observar a fundo se cai mal pra mim, que sou homossexual, ou pra vocês que são héteros. Porque é uma suposição, quer dizer que eu tô no armário a partir do momento que eu não falo nada. Aí quando eu falo, eu saí do armário. Então se eu tava num armário e virei outra coisa, eu entrei em outro armário. Ou então, você tá na prateleira, você tá no armário. Como assim? Você que é hétero. Se você não saiu, quer dizer que você tá no armário. Não, Então, você tá me entendendo? Sim, não. Não é então, certo mas é um falar jeito que saiu ou não. Não, mas tem gente Eu que... entendo. Você lembra aquele cantor como o Rick Martin, né? Lembra? Famoso pra caramba, mulherengo pra caramba, e de repente virou homossexual, entendeu? Lulu Santos também, né? Então, isso pra mim é sair do Paulo Santos faz tempo, Isso pra mim é sair do armário, entendeu? Saiu, né? Isso pra mim é sair do armário. Tipo, ter uma vida social com sabe? Viver anos e anos assumir, depois... né? E de Mas eu acho que repente seja ele- muito por conta isso de que- pressão familiar, muitas vezes Então, religiosa, é igual... sociedade também, amigos. É por isso que, pra gente ter um respeito, eu acho que a gente tem que saber puxar respeito também, sabe? Porque não é fácil ser homossexual, não é fácil.